Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Sim, está bastante frio hoje. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos os preços de fechamento diário da Bitcoin cotadas em Tether. No Exchange Binance, os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. A gente ressalta aí a elevada inclinação desse canal e mais uma vez aí uma extensão do seu topo referente aí ao último fechamento, ou seja, estamos fazendo novos topos a cada novo dia, estendendo aí o final do canal. Nós também temos ao fundo do gráfico a reta colorida aqui que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com quantos dias padrão eles se encontram acima da média nos últimos 59 dias, colorido de acordo com essa escala aqui no fundo do gráfico. Nós vemos aí um forte volume aí nos últimos dias, em especial hoje, nós vamos ver isso aí no mercado agora, o volume está aumentando, dando suporte a essa movimentação e nos dá aí a impressão de que essa alta aí pode continuar tranquilamente até os 16 mil tethers, onde nós encontramos aí um topo aí de uma movimentação anterior, tal qual existiu aí logo abaixo dos 12K, tal qual existiu aos 9K6, tal qual existiu ali aos 7K2, como nós mostramos aí já no gráfico semanal dos preços da Bitcoin em Tether na Exchange Binance. Mas vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente lembra que isso aí é baseado no fechamento anterior e é uma projeção então da dinâmica capturada nesses últimos dias, utilizando os últimos 59 dias sempre como base, para uma projeção para o período seguinte. Então o que nós temos aqui é uma projeção de alta com fechamento em 12K160 num intervalo admissível do 11K8 até 12K4. Mas nós estamos aí acima disso, já passamos aí desse patamar, não tem problema. O que aconteceu foi um movimento intraday que não está computado aqui, em especial com bem mais volume. Então qualquer erro que nós tivermos fora dessa projeção aqui é uma dinâmica que não foi capturada pelo modelo e ela pode ser interpretada assim como uma dinâmica nova. E no caso então de ser uma projeção ainda maior do que a nossa previsão, ou seja, o fechamento acima desse intervalo, isso mostra então o sentido aí dessa dinâmica, ou seja, uma força compradora adicional. E nós vemos aqui o volume com a menor correlação aí dos últimos tempos em relação aos preços, ou seja, menos de 25% dos preços estão sendo determinados pelo volume. Isso justifica aí aquela nossa visão de que essa alta está acontecendo sem volume. O volume ele não justifica, mas agora nós vamos dar uma olhada no mercado agora. Segundo o CoinMarketCap, o volume das principais exchanges vem aumentando. Então, nossa predição para o final do dia de hoje, 12K160 às 21 horas horário de Brasília, nesse momento agora 15 horas e 35 minutos, e o intervalo onde nós acreditamos que o fechamento pode estar, segundo esse algoritmo aqui, de 11K8 até 12K4. Nossa margem de erro 2,70 e ela segue excedendo a variação diária dos preços de um dia para o outro. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Confira 3 criptomoedas que podem voltar a valer R$4.000 no mercado. Nós gostaríamos de mostrar aqui para vocês uma outra matéria. A maior parte das matérias, evidentemente, aqui vai estar comentando então a alta, aqui como a gente já expressou, mas tem aqui então uma matéria que já faz mais alguns dias que nós gostaríamos de ter comentado e a gente acabou deixando ela para trás. Então aqui, França convoca G7 contra a criptomoeda do Facebook em operação de força-tarefa. Então, tem uma preocupação aí dos governos de países, e aí pega o G7, então já é um grupo aí mais relevante, evidentemente, em termos de decisões globais, a respeito aí do risco que eles estão percebendo da uma criptomoeda operada pelo Facebook. Então, podem ser duas coisas. Então, isso pode ser um movimento ensaiado, onde o Facebook lança a sua moeda, o G7 se manifesta contra, o FMI se manifesta contra, e aí sai uma alternativa então desses governos, e aí eles colocam então em prática ali uma criptomoeda deles num movimento muito próximo do que o JP Morgan fez. Então ele critica as criptomoedas,
depois ele lança as suas próprias. Numa outra perspectiva, nós imaginamos a Facebook então fazendo um movimento por conta própria, combatendo então trazendo para si essa atenção, e aí ela compete diretamente na nossa visão com a Binance. A gente vê a Libra como uma competição bastante grande com a Binance Chain. Por quê? A Binance é uma das principais exchanges, ela cresceu muito, é uma exchange recente e ela é o principal nome em negociação de criptomoedas hoje. Existem outros grandes nomes, evidentemente, mas dificilmente vai ter um nome aí que excede a Binance. Então, ela com a sua própria blockchain, ela consegue então desenvolver novos serviços e aproveitar então esse volume diário enorme que ela tem na casa dos 2 bilhões de dólares, aumentar esse volume e capturar mais valor desse volume que ela circula, ao invés de apenas as FIIs ali, que é um percentual bastante reduzido. De outra forma, ela também poderia, nessa circunstância de estar oferecendo novos serviços, de reduzir a FII, se tornar ainda mais atrativa, atrair ainda mais ativos. É um banco gigantesco que tem a custódia aí de ativos, e ela pode alavancar isso aí oferecendo serviços, girando esse capital, aumentando o seu volume. Então, a gente vê a Facebook com a Libra competindo em termos de oferta de serviços sobre a sua coin, sobre a sua estrutura de blockchain, com a Binance Chain. Então, são dois vieses distintos, um tem um viés totalmente focado no mercado, o outro tem um viés social, mas elas vão competir justamente aí com essa captação de recursos e oferta de serviços. Elas podem coexistir, mas existe sim, na nossa visão, ao menos nesse momento aqui, uma competição bastante grande para que blockchain circula esse dinheiro. Trocando em miúdos, em geral, bottom line, existe uma competição por entidades para atrair o fluxo financeiro relativo a criptomoedas para a sua estrutura própria. Quem conseguir fazer isso vai ter oportunidade de ofertar serviços próprios e de terceiros nessa rede onde esse capital circula, e aí sim se tornar então um intermediário relevante, necessário para a realização de negócios, e surgirão então novos modelos de negócios em cima dessas plataformas. Seria uma espécie de internet financeira. Essa é a nossa visão, e nesse aspecto então o Facebook é um player, Binance, ou Binance como queiram, é outro player sim, e a gente vê eles competindo, e aí evidentemente os governos estão de fora. Isso pode fazer parte de um processo maior onde eles se integrem e tenham então uma solução única, ou isso pode ser de fato uma percepção atrasada de um político que tem uma visão muito estreita do que está acontecendo e vai perceber exatamente a realidade quando ela já está consolidada. E dentro desse tom a gente se pergunta o que é que está sendo discutido então na Câmara, quando o Senado então vai debater a regulação das criptomoedas na próxima semana. Eles não têm absoluta noção do que eles vão falar e do que está acontecendo, Então eles não têm nenhuma capacidade para estar fazendo aí algum debate, alguma manifestação sobre as criptomoedas. O que eles poderiam, dentro de um viés de desenvolvimentista e sincero, então ter audiências públicas e escutar a comunidade, ter participado então desses eventos que teve, como por exemplo a BitConf, e aprender e ouvir, e aí sim discutir então efeitos que isso vai ter na sociedade, porque isso sim é relevante. Vamos dar uma olhada então na CoinMarketCap. Nesse momento aqui, Bitcoin benchmark $13.448, Ethereum 350, Ripple 48 centavos, Bitcoin Cash cruzando a marca dos $500. Eu acredito que a gente tenha comentado aqui que ela teria espaço aí para ir aos 550. Litecoin 135, EOS 7,32 e Binance Coin 36,20. A gente vê aqui mais uma vez, já com um grau menor, é verdade, mas algumas das altcoins ainda não estão usufruindo, não estão tendo reflexo nela das altas que a Bitcoin vem apresentando aí nos últimos dias. A gente vê aqui a variação nas últimas 24 horas, como ela reflete bastante isso. Então, Bitcoin 18%, Ethereum 13%,
Ripple 4, Bitcoin Cash 6, Litecoin 2, né, EOS 13 e Binance Coin praticamente estável. Então, a gente vê aí que não está uniforme aí, não está homogênea essa alta, né? Então, isso até é o nosso assunto aqui das análises mais adiante, pode ser um pouco mais cumprido aqui essa edição de hoje, mas a gente gostaria de comentar isso aí com vocês e a gente entra em volume e agora sim, BitMEX 12 bi, Binance 4 bi e OKEx 3 bi, as três mais são as três que a gente tipicamente comenta e aí agora sim nós começamos a ter uma sustentação dessa alta por volume nas demais exchanges e a gente mostra que essa curvatura é praticamente a mesma de todas elas. Evidentemente o percentual específico é variante de uma para uma, porém nós vemos aqui esse é um montante de volume que a gente espera ver quando faz esse tipo de extensão nos preços. Isso aqui na nossa visão dá sustentação para movimentação. E quem está acompanhando aqui não só as nossas análises, mas evidentemente direto aqui no site CoinMarketCap, Rankings Exchange Reported, tá vendo que isso agora, que fazia tempo que nós não tínhamos aí volume nessa magnitude aí, nessas exchanges, em especial aqui a BitMEX cruzando os 10 bi nas últimas 24 horas, muito embora a gente lembre, a BitMEX não negocia bitcoins, eles negociam um derivativo, que aliás nós estamos, vale lembrar, atrasados aí em fazer uma revisão dos seus contratos para estar entendendo isso aí melhor e trazendo isso para vocês. Vamos para o mercado agora, Binance nesse momento, os preços aqui da Bitcoin cotado em Tether, a gente tem aqui o gráfico e aí a gente tem aqui aquela reta que a gente tinha desenhado no tempo de 1 hora e a gente viu aqui essa reta já está obsoleta e a gente traçou outra. A regra desse traçado é bastante simples, a gente escolhe um ponto aqui que a gente considera ser o de inflexão e a partir dele a gente traça uma reta que toca na parte inferior, no caso de alta, ou superior, no caso de queda, o topo do corpo dos candles. Então, nós não estamos preocupados com rompimentos intra-candle, mas a gente está preocupado com o fechamento dos candles. Isso para nós é mais importante dentro de uma ideia de sistema amostrado, onde a amostragem é periódica. E a gente vê aqui uma inflexão nessa curva, a gente traçou uma nova reta aqui. Então, de acordo com essa desenho, com essa representação gráfica, nós poderíamos ter recuo aqui nas próximas horas até os 13.200 sem romper então com esse eventual aqui suporte virtual aqui de alta, né? Essa reta aqui de tendência de alta aqui no curto prazo, né? Então nós poderíamos ter um recuo até os 13K2 sem fazer esse rompimento, mas é notável aqui a força aí dessa movimentação, em especial aqui essa inclinação maior aí nessas últimas horas. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês, vou pular aqui para o gráfico semanal, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Eu quero chamar a atenção aqui para esse padrão, onde nós tivemos o topo, a gente teve uma queda, a gente teve um fundo flat aqui, antes de fazer então o mergulho, e aí nós fizemos a recuperação. Então, olha onde é que está aqui os preços em relação a esse fundo. E com base nisso, eu gostaria de mostrar aqui o Ethereum, onde a gente tem aqui uma movimentação bastante parecida. A gente teve o topo, teve uma nova alta aqui, porém bastante menor, e aí a gente teve uma queda e a gente teve aqui uma região flat, que pode ser vista aqui também. E nós tivemos um mergulho, e aí nós tivemos aqui o fundo e agora nós estamos subindo. Então nós poderíamos aqui tranquilamente dentro dessa visão estar fazendo aqui uma alta até os 450. No caso então dessa região flat aqui, está aqui embaixo, aos 200, nós ainda teríamos aqui, se isso aqui seria equivalente aos 13.200, né? Nós teríamos aqui inclusive aqui uma movimentação proporcional até os 800. Então, bem mais acima para estar fazendo essa movimentação proporcional se essa região flat for interpretada aqui como os $200. Outro sim, nós acreditamos aqui que essa região flat seja os 450, então nós poderíamos estar fazendo um avanço até ela, que seria equivalente ao avanço da Bitcoin aos 6.500. Nós colocamos isso aí no nosso boletim que a gente divulga no Twitter e no Telegram Hello Wild Horses, vocês têm o link para isso na descrição. Antes de encerrar a análise, eu gostaria de mostrar aqui, essa aqui é o Ethereum, ou Ether, como queiram, que é o nome correto da coin, negociado em Bitcoins. Aí nós vemos aqui o que a gente vem comentando já faz alguns dias, que as altcoins não estão conseguindo se beneficiar dessa alta. Isso fica claro aí pela
depressão que os preços do Ether têm em Bitcoin, ou seja, nós estamos praticamente aqui no fundo histórico, então a gente acredita sim numa compensação a médio prazo. E a longo prazo, nós não acreditamos que esse gráfico aqui contenha os preços em função do que o Ethereum permite. O Ethereum a gente já falou aqui outras vezes, ele é muito versátil. É possível montar uma empresa inteira em cima do Ethereum. Evidentemente, uma iniciativa que teve, ela não deu certo, mas isso não invalida a tecnologia, que é o DAO Project, tá? Há alguns anos atrás houve essa tentativa, ela foi abortada, mas foi um projeto muito bem pensado, foi um projeto bastante interessante, extremamente inovador, onde tem uma empresa que é totalmente o software, ela recebe os pedidos de contrato de cliente, ela negocia e ela emite então contratos para desenvolvedores e ela faz isso automaticamente, ou seja, uma empresa inteira é um software, né? Então, isso tudo pode ser feito em cima do Ethereum, da blockchain do Ethereum, e o Ether, então, que é a coin que circula ali, ela teria, então, uma demanda bastante grande caso nós tenhamos um viés dos desenvolvedores, então, para estar lançando aplicações e construindo modelos de negócios em cima aí dessa blockchain, que é o que a gente imagina que vem acontecer. E aí, com certeza, na nossa opinião, a longo prazo, múltiplos aí de 0,1, 0,12, ou seja, 12%, 10% aqui do Bitcoin seria múltiplos muito deprimidos em relação ao que a moeda de fato vale. Porém, quanto tempo até lá, se isso de fato vai se realizar, aí já é um exercício de projeção futura. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, agradecemos a audiência de vocês. Não se esqueçam aí de assinar o nosso canal e de ativar as notificações para serem avisados aí de novas edições do nosso programa, como essa que agora termina. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as suas perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos, a gente agradece. Eu preciso perder sempre que tenho uma crise? Não. Seu passo a passo para liberar capital para investir, quantificar oportunidades e bônus, os sinais da crise perto de você. Compre o nosso e-book, R$ 20,21, o link na descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.